A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 33. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Esse é Paulo, que abre seu coração, em primeiro lugar, para os irmãos da Igreja de Roma, mas para cada um de nós. Para todos aqueles que ainda lerão essa carta, esse verdadeiro tratado de teologia. O que ele está falando aqui? Que ele sofre por ver a perdição dos judeus, a incredulidade dos judeus, por ver que seus irmãos, seus compatriotas estão cegos, estão surdos, estão de costas para Jesus. Ele entende perfeitamente, porque ele saiu deste lugar de perseguidor da igreja, de fariseu de fariseus, que assolava, que torturava, que matava, que fazia mal aos cristãos por acreditar que estava fazendo algo da vontade de Deus. O judeu não aceita, que Jesus é Deus e que Jesus ressuscitou. E Paulo também era assim. Então, quando ele vê os seus compatriotas, seus irmãos judeus, ele sabe do que ele está falando. A dor que Paulo sente, sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, é porque ele não está medindo esforços para pregar aos judeus. Mas ele sabe que eles estão mergulhados na religião e não conseguem reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Salvador. E aí ele fala o verso 3, que na tradução antiga, nas traduções antigas, falava anátema, porque eu mesmo desejaria ser anátema, que quer dizer amaldiçoado, excomungado, apartado. Até vou dar uma lida. Reprovado. Imagina tu chegar a esse ponto. Eu quero sofrer no teu lugar para que tu não sofra. É isso que ele está querendo dizer. Eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Claro que isso é uma forma de dizer o que ele sente, Mas nós sabemos que quem fez isso foi o próprio Senhor Jesus. Que Jesus morreu pelos judeus. Jesus era judeu e veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então, sim, por amor aos seus irmãos, Jesus fez isso. Jesus se tornou amaldiçoado. Jesus foi excomungado, reprovado, apartado, né? Se tornou anátema porque morreu na cruz por amor aos judeus. E vocês lembram? Nem os irmãos de Jesus criam nele. Então isso realmente dói. Doeu no Senhor Jesus e dói em Paulo e em qualquer um de nós que anseia, que ora, que clama pela salvação dos judeus. Que eles tenham seus olhos abertos, né? Que sejam iluminados. Assim como Paulo, que as escamas caíram dos seus olhos e ele pôde ver, né? O próprio Senhor Jesus. 4. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Aqui, pessoal, é muito importante. Então, eles são israelitas. O que quer dizer quando ele fala isso? A gente estudou, né? Eram os hebreus, eram os judeus, israelitas e agora são israelenses. Então, a gente sabe que é o povo de Deus, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, né? Abraão, Isaac, Jacó, Israel. A eles pertence a adoção. Deus escolheu, adotou um povo. A glória. Nenhum povo recebeu tanta graça, visitação, manifestação do poder de Deus, né? Como Israel. As alianças, a promulgação da lei, quer dizer, toda a lei, toda a legislação foi dada pelo próprio Deus para Israel. E toda a humanidade recebeu, vamos dizer, a consequência, o resultado dessa lei universal, moral, ética, que rege a maior parte das pessoas, dos seres humanos. O culto, sim. O único Deus, né? Tu adorar a um único Deus, o Deus invisível, Deus Espírito, as promessas. Aqui, só esse versículo aqui dava um estudo, tá? Mas o que Paulo está dizendo aqui? Que ele sabe o quão especial Israel é diante de Deus. E por isso que dói tanto. Que eu falei para vocês que o versículo mais triste da Bíblia não é Jesus chorou. É veio para os seus e os seus não o receberam. Deu a lei, mas eles não entenderam. Ensinou o culto, mas eles não o adoraram. Fez as promessas, mas eles não creram. Eles acabaram seguindo falsos deuses, as outras nações, se envolveram com a própria religião de uma forma que abandonaram o Deus verdadeiro. A gente viu Jesus purificando o templo, que estavam envolvidos muito mais com isso do que com o próprio Deus. Já comecei. Enfim, nós sabemos disso. A Terra Santa. Eu fico falando para vocês e lembrando de tudo que a gente estudou nos profetas, né, nos livros proféticos. Se tu tá acompanhando, se nós estamos juntos desde então, tu deve lembrar tudo que Deus fez. Tudo para santificar, para purificar, para ensinar. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos.
Deus bendito para sempre. Amém. O Senhor Jesus nasceu em Belém, era judeu. Seus pais eram judeus, ele cresceu dando um bom testemunho. Era chamado de Rabi, né, ou Rabone, de mestre, de alguém que realmente tinha autoridade, tinha o que ensinar, tinha o que transmitir. Então, sim, Jesus descende dos judeus, ele era um judeu, assim como o próprio Paulo. E a gente não é indiferente à dor do nosso povo, da nossa família, da nossa casa, das pessoas que estão próximas. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Bom, o que ele está falando aqui? Que não basta tu ter o título, ou a descendência, ou o sangue, a linhagem, o DNA de judeu, de israelita, né? De descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque muitos não são, no sentido de que não seguem as promessas, o culto, a lei, a aliança, tudo isso. Como o próprio Senhor Jesus falou, a gente viu em João, vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão era fiel, Abraão amou, viu o meu dia. Lembra quando Jesus fala isso? Então, nem todos que são descendentes de Abraão são verdadeiramente israelitas. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque Abraão foi salvo pela fé. E isso quer dizer que não é porque tu é filho de Abraão, mas é porque tu tem fé no Deus de Abraão. É como hoje, tu pode ser filho do pastor, do líder, do profeta, do apóstolo, da pessoa mais importante. Mas se tu não conhecer a Deus, não vai adiantar. Porque Deus não é avô, ele é pai. Deus não tem netos, ele tem filhos. E é isso que Paulo está querendo explicar aqui, ó. Que a descendência são aqueles que são filhos de Deus e não os filhos da carne, né? Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. O que ele está querendo falar? Que se Abraão não tivesse tido Isaac, Deus teria falhado. Tipo, a promessa de Deus em Abraão, ou para Abraão, se cumpriu em Isaac. Assim como nós. Tudo que Jesus fez só fez sentido, só teve sentido porque nós nos convertemos, porque nós nos tornamos filhos, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus, porque nós recebemos o perdão dos pecados através de Jesus. Então, o ministério de Jesus se cumpriu em nós, assim como o de Abraão em Isaac. Nós somos a descendência. O Senhor Jesus falou, né, que o trabalho dele estava completo, estava consumado. Em Isaías nós vimos, e o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. O grão de trigo que caiu na terra, ele morreu, mas ele
germinou, frutificou, produziu a 100 por um. Cada um que se converte, cada um que se salva, cada um que tem seus pecados perdoados, cada um que é justificado, santificado, liberto, mostra que o sacrifício de Jesus não foi em vão, que esse grão de trigo germinou, frutificou, que essa promessa foi cumprida em cada um de nós, né? A Bíblia também diz que Jesus, ele é o sim e o amém. O que quer dizer isso? Ele obedeceu, mas nós nele também obedecemos. Nós seguimos, nós continuamos essa obra. Nós também frutificamos, nós também nos multiplicamos. É o que a gente está fazendo aqui. Pessoas estão lendo a Bíblia, pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo curadas, libertas, santificadas, estão buscando esse Cristo, estão encontrando esse Cristo. Então, nós somos essa geração, nós somos filhos, porque estamos gerando outros filhos. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Aqui é outra coisa muito séria. A lei dizia que o primogênito, né, vamos dizer, tinha direitos, prerrogativas, que era o escolhido, porque ele abria a madre. Ele tinha uma bênção especial, que era a bênção da primogenitura. Mas Deus escolhe não o primogênito, ele escolhe aquele que o ama. Ele elege, ele chama aquele que quer, aquele que aceita. Olha Davi era o caçula. E ele foi escolhido por Deus. Por quê? Porque o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Jacó lutou, usou meios escusos para ter a bênção. Ele queria tanto aquela bênção que ele não poupou o esforço. Esaú, que era o mais velho, que já éramos o oficial, não valorizou, desprezou, desconsiderou ou considerou como algo banal, normal, né? E o que Deus disse? Eu desprezei Esaú, porque próprio Esaú desprezou a Deus. E eu amei Jacó, porque Jacó amou. Ele quis, ele lutou com Deus para receber a sua bênção. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Eu falei para vocês que Romanos não era um livro, uma carta, né, um texto fácil, ele era profundo. Porque o que acontece? Deus escolhe, Deus tem seus caminhos, Deus é soberano. Ele sabe quem vai falhar lá na frente, quem vai perseverar. Ele sabe qual é a intenção do coração de cada pessoa. E ele sabe o que a pessoa faz quando ninguém está olhando. Lembra de Natanael? Jesus falou para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael reconhece o poder de Jesus quando ele fala isso. Porque quem tu é quando ninguém está olhando? Quem tu é quando tu tá sozinho? Só tu e Deus. O que tá no teu coração? Quem conhece o que tá no teu coração? Quem que sonda as mentes e os corações? Deus. Deus. E Deus sabia o que estava no coração de Eliabe, o irmão mais velho, o que estava no coração de Davi. Sabia o que estava no coração de Pedro.
estava no coração de Judas. Então, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E ele vai ter compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Porque ele sabe. Se tem alguém que sabe, é Deus. Nós não. A gente pensa que sabe. A gente não sabe. Só quem conhece o íntimo, profundo e escondido é Deus. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Sim, Deus fez prodígios, maravilhas através de Moisés no Egito. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Porque o Faraó foi mal, né? E diz Deus, e diz assim: Deus endureceu o coração de Faraó, porque até o ímpio pro dia da calamidade é Deus que levanta. Deus tem seus caminhos. Vimos isso nos livros proféticos, seus instrumentos, suas ferramentas. Usava os inimigos para fazer justiça, né? Para trazer sentença, julgamento para Israel. 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Também vimos isso, né? Deus é Deus. E o primeiro vídeo do canal é sobre isso. Nós, diante de Deus, somos como formiguinhas, grãos de areia. E como podemos querer entender Deus? Como o finito pode ou quer entender o eterno? O pecador entender o perfeito? O imortal? Nós somos limitados. E Deus, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é todo poderoso. Nós somos um barro nas mãos do oleiro. E se o oleiro olha para o barro, olha para o vaso, e não fica satisfeito, ele começa tudo de novo. Vimos que isso é um processo. Ser quebrado, ser reconstruído, regenerado, nascido, feito uma nova criatura. Quem somos nós para entender isso? Para contender, para debater, para questionar, para criticar? Nós só estamos vivos porque Deus permite. O fôlego que está nos nossos pulmões foi Deus que nos deu. Ele deu e Ele tira. E sim, Ele pode fazer vasos de honra e vasos para desonra. Existem pessoas que fazem coisas terríveis no mundo. E a gente fica, né? Meu Deus, onde tu estás? Tu não tá vendo? O próprio Davi perguntava, até quando tu vai ficar olhando? Foi um dilema para nós, né, estudarmos isso. Tudo que Jeremias sofreu. Se tu não sabe do que eu tô falando, nós tivemos meses e meses, vídeos e vídeos estudando sobre os livros proféticos. E esse dilema aqui, essa questão aqui que Paulo levanta sobre a soberania de Deus, era o que mais aparecia nos livros proféticos. Por quê? Porque a gente via nações injustas, ímpias, que prosperavam, que governavam, que mandavam e que muitas vezes
Não aniquilar no sentido estrito da palavra, mas você sabe o que eu quero dizer. Esmagavam, machucavam, feriam Israel, né? Feriam Judá. E aí a gente pensa, mas não são teus filhos? Mas os filhos estavam longe do pai e o pai tinha que discipliná-los, né? E aqui ele fala dessa figura de vaso de honra e um vaso para desonra. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Então, tu tem um jeito de entender isso. Eu vou dar um exemplo, talvez dois. Por exemplo, professores. Professores têm ótimos alunos, maravilhosos, educados, queridos, estudiosos, são perfeitos. É uma alegria ter aqueles alunos. Mas nós temos maus alunos, muitas vezes grosseiros, violentos, preguiçosos, que não estudam, que só fazem incomodar, perturbar. A gente chama alunos problemas. Como que eu vou suportar, vamos dizer, este aluno problema? Olha o que ele está falando aqui, ó. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Então, o que o professor faz? Ele suporta, ele se esforça, ele trabalha para que aquele aluno problema deixe de ser um aluno problema. Vamos dizer assim, o papel do professor, a função do professor é fazer com que aquele aluno se transforme. E ele tem o maravilhoso lá, o perfeito, os exemplos. Mas aqueles são tão maravilhosos que às vezes eles nem conseguem conviver muito com os outros. Porque o que seria o ideal? O ideal seria que aquele aluno maravilhoso ajudasse o outro aluno a mudar de nível. Mas o que o professor tem que fazer? O professor tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, eu até diria esse sangue frio, que aqui o Paulo fala da paciência, para suportar os alunos problemas, os difíceis, para ver se consegue salvar, educar no caso. E isso também, o outro exemplo que eu queria dar é que isso também se aplica aos pais. Fala pra mim se não é verdade. Um pai e uma mãe, e eles têm, sei lá, 4 filhos. Tem alguns filhos que são queridos, amados, obedientes, mas tem um filho que é rebelde, que é teimoso, que é afrontoso, que é desrespeitoso. E o que o pai vai fazer? Ele vai ter que suportar. Aquele ali é um vaso de ira. Ele vai ter que suportar. Ó, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então, o que a gente vê? A gente consegue ver a diferença entre um filho rebelde e um filho obediente, entre um aluno exemplar e um aluno problema. E nós, sendo humanos, nós suportamos isso para que de alguma forma haja salvação, haja superação, haja vitória, haja, no caso, educação, que aquele filho se arrependa, que aquele aluno aprenda. Deus é a mesma coisa. Deus mostra a sua bondade, a sua misericórdia. Deus perdoa, Deus dá chance, Deus protege, mas Deus se ira.
E muitas vezes ele tem que usar da sua ira, da sua disciplina para poder mudar a situação. E isso nós, seres humanos, conseguimos entender. A gente entende isso. Tu consegue suportar certas coisas porque tu tem outras que são umas bênçãos. Porque tu acredita, tu não desiste, tu ainda tem fé. Quantos de nós éramos uma pedrinha no sapato? Éramos um escândalo, inimigos, rebeldes, desobedientes. E Deus nos alcançou. Eu digo para vocês, e o ladrão da cruz, ou melhor, os ladrões da cruz, se eles estavam na cruz, né? Eles eram criminosos, eles tinham feito coisas erradas. E o Senhor Jesus estava do lado, eles estavam um de cada lado de Jesus. E um se arrependeu. E o outro blasfemou até a morte. Entende? Isso é soberania de Deus. Nós nunca vamos saber. Nunca. Não cabe a nós saber, julgar. A gente não sabe. A gente tem que semear. A gente tem que pregar. A gente tem que orar. A gente tem que amar. E esperar. Que Deus use de misericórdia. Que Ele faça, ó, que essas pessoas conheçam a riqueza da sua glória. É muito forte, gente. Eu fico muito mexida, sabe? Emocionada, comovida com tudo isso. Porque pessoas têm, às vezes, algum desfecho, algum final muito lamentável, muito triste. E a gente pede a Deus que a sua misericórdia, né, tenha alcançado. Lembra quando a gente estudou Salomão? A gente crê que ele se arrependeu, né? Que ele tenha ocorrido espaço de arrependimento para ele. Mas que ele pecou, que ele se desviou, que ele fez muitas coisas erradas, sim. Só que a ira de Deus não veio sobre Salomão, veio sobre o filho de Salomão, né? Roubou, separando as tribos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Deus é soberano. Ele que sabe. Ele que sonda. Ele que conhece. Ele que examina. Só Deus. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, aqui é sobre a diferença entre judeus e gentios, que é o que ele está dizendo, né? São israelitas, mas nem todos são, de fato, filhos de Abraão. Então, eles são filhos, mas não agiram como filhos. Eles agiram como rebeldes, né? Como inimigos. E nós, que éramos inimigos, e nós, os gentios, nós que não éramos povo, nós que não éramos a adoção ou a primeira escolha de Deus, nós que não tínhamos glória nenhuma, cada um de um povo, nós que não recebemos as alianças, nem a lei, nem o culto, nem mais nada, a gente é povo, a gente é igreja, a gente é filho agora, a gente é filha, a gente é propriedade particular de Jesus, de Deus, a gente é ovelha do rebanho. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós somos salvos, selados, justificados, santificados. Então, toda obra salvífica, toda obra de redenção, de remissão, de salvação, nós recebemos. Então, a gente não era povo, não era o povo, não era a vinha, né? Não era a amada, a menina dos olhos de Deus, não. A gente não era.
nós éramos gentios. Mas a palavra chegou no nosso coração e nós recebemos com alegria. Sabe o fariseu que falava, que orava, que jejuava, e o pecador, o publicano que dizia, eu sou pecador, e nem levantava os olhos? É nós. Sabe, o irmão mais velho era o judeu, o irmão mais novo da parábola do filho pródigo somos nós, que não tínhamos a linhagem, não tínhamos a honra, a legitimidade, nada disso. Nós não éramos, mas em Cristo nós somos. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Nós oramos e ansiamos para que haja salvação. Que Deus use de misericórdia com Israel. Que seus olhos sejam abertos. Que o remanescente seja salvo. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então, os judeus acreditavam que eles iriam se salvar guardando a lei. Então, eles não buscaram por fé, mas por obras. E eles se envolveram tanto com a lei, com a religião, com o templo, com os rituais, com tudo aquilo, que eles esqueceram Deus. Eles abandonaram Deus. E a gente lembra também da idolatria, do casamento misto, da mistura, tantas coisas que aconteceram, né, com Israel. E eles perderam o seu posto. Eles foram rejeitados. A vinha deu uvas bravas. Tudo que a gente estudou, tudo. E eles não creem que Jesus é o Messias prometido, o ungido, o Filho de Deus. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, eles teriam se tornado Sodoma e Gomorra. O que quer dizer isso? Seriam destruídos, aniquilados, exterminados. Mas nós vimos que a cada império que se levantava, inclusive aqui, o Império Romano, Deus sempre tinha um remanescente. Ele deixava o restinho, lembra? Por isso que eu fico pensando, sempre vai ter esse povozinho, esse pedacinho de gente, como a gente viu lá. Sempre tem um que é fiel, sempre tem um que ama a Deus de verdade. E aqui ele fala sobre a pedra de tropeço. Quem que ele está falando? De Jesus. A pedra angular que foi rejeitada. A rocha. Eles rejeitaram. E ainda rejeitam, né? O que a gente sabe? Que as promessas, os dons e as vocações e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E haverá um tempo de que Ele vai restaurar, de que haverá salvação. O que a gente aprende hoje com este capítulo 9, que eu acho tão apertado, tão triste, tão
Eu fico muito assim porque são séculos e séculos sem acreditar no Senhor Jesus, sem reconhecer. E foi assim que começou o capítulo, né? Paulo falando da dor, da tristeza. E por isso que eu também fico, porque a gente deve orar por Israel, orar por Jerusalém, orar por nossos irmãos mais velhos, né? O irmão mais velho não queria entrar e falou pro pai: esse teu filho aí, né? Nós não devemos ser assim. A gente tem que orar por todos os nossos irmãos, porque sim, eles creem no mesmo Deus que nós. É como Paulo diz, são zelosos, mas sem entendimento. Que Deus ilumine o coração e salve, e use de misericórdia. São israelitas, eles são israelitas. Pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, né? A lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Quando a gente pensa em vasos de honra e vasos de desonra, quando pensamos naqueles que se salvam e naqueles que se perdem, nós devemos entender a soberania de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus e perguntar: por que me fizeste assim? Não compete a nós. Lembra que Jesus falou? Não compete a nós.